Oi pessoal, então a gente vai para a nossa aula 2 do pós-cirúrgico de artroplastia total de quadril. Então vamos falar um pouquinho da avaliação e da reabilitação desse paciente após a cirurgia. Bom, falando um pouquinho sobre a avaliação, vocês lembram da avaliação no pré-operatório e agora a gente segue o mesmo caminho, né? Sem alguns testes funcionais que a gente não pode avaliar o paciente. Então a gente vai avaliar a dor, avaliar a contração muscular, porque força mesmo a gente não vai poder testar porque ele ainda não tem muita mobilidade, nem pode ter muita mobilidade no quadril, né? Então a gente vai pedir para ele fazer as contrações das musculaturas envolvidas e a gente vai observar. A mobilidade articular, a gente vai pedir para ele se movimentar até onde ele consegue e a gente vai movimentar também de forma leve até para ele ficar se sentindo mais seguro para os movimentos. A gente vai avaliar a ferida operatória. Se o paciente estiver no hospital, a gente vai conversar com o pessoal da enfermagem para ver como que está essa ferida operatória, se ela está limpa, se ela não está, se tem pus. Quando a gente for ver esse paciente em casa, o médico vai ter orientado para ele não mexer na ferida até tirar os pontos, mas a gente pode abrir, fazer uma limpeza com soro e colocar um micropore e observar até se está saindo pus ou não, que essa informação é importante a gente passar para a equipe médica também, tá? Fazer esse acompanhamento a domicílio. E as orientações do pós-cirúrgico, que a gente falou sobre o pré, e aí nesse momento a gente vai de novo passar as mesmas orientações e avaliar os exames, né? Então é nesse momento que a gente vai pegar o antes e o depois da cirurgia e comparar e ver o que aconteceu com esse paciente. Ainda sobre a avaliação do pós-operatório, as principais orientações então que a gente vai passar para o paciente. Ele vai ficar pelo menos 24 horas com o dreno, né, na parte hospitalar, tem que manter o coxinho de abdução e é importante que as próteses de revisão, ou seja, a segunda vez que ele colocar a prótese, vai ter maior risco de complicações pós-operatórias e luxação, então os cuidados precisam ser maiores, certo? Essas são as principais orientações que a gente vai passar. Contando junto com aquelas do pré-operatório, que se a gente não teve contato com o paciente aquela vez, a gente vai fazer essas orientações no pós-operatório. Que são as principais: manter a abdução, né, os joelhos afastados, não fazer mais flexão de quadril além de 90 graus e sempre que se movimentar tem que manter esse afastamento dos joelhos para sentar e levantar, para deitar de lado, para tomar banho, para ir no chuveiro, para ir no vaso, né? E é importante também a altura do vaso, né? Porque se for um vaso muito baixo, o paciente vai fazer mais de 90 graus de flexão. Então ali também tem que cuidar essa flexão. Falando um pouquinho agora sobre a reabilitação, né? A gente tem na literatura alguns pontos de divergência sobre o apoio precoce e sobre a contração da musculatura abordada. Então tem alguns protocolos, alguns artigos, alguns cirurgiões que pedem um apoio precoce, mas pedem para não fazer contração muscular da musculatura que foi cortada e envolvida. Outros perdem apoio precoce e contração e outros sem apoio, sem contração. Então vamos pensar juntos, né? O que faz o osso cicatrizar mais rápido e a prótese fixar no osso? Apoio, movimento e apoio, tá? Movimento, controlando as amplitudes que pode, que a gente falou antes, e apoio progressivo, 10% no primeiro dia, depois pode dar uma caminhadinha e assim vai. Apoio, com certeza. E o que faz o músculo cicatrizar? Né? Ele foi cortado, mas ele não está afastado, porque o músculo cortado que está afastado, a gente contrai, ele afasta mais as fibras, né? Nesse caso ele foi cortado e está suturado. O que faz com que esse músculo estimule mais a inflamação e a cicatrização, a chegada de novas células, o alinhamento das fibras das miofibrilas? Contração. Então é imprescindível o apoio e contração muscular quando o paciente acorda, né? A gente pode acordar ele fazendo isometria de todos esses músculos que a gente já falou, né? Dos flexores, extensores, adutores, abdutores, rotadores, interno, externo e joelho, quando ele acorda no primeiro dia. Já no segundo dia, contração com movimento, né? Pode ser ativo assistido, a gente vai ajudar o paciente, vai ensinar os exercícios e mostrar que ele pode, mas é fundamental, tá?
Mas na literatura vocês vão encontrar essas duas divergências. A gente então vai dar as orientações, né? Relembrar das orientações e principalmente que o paciente não pode se acocar e ajoelhar no chão, manter a abdução de joelhos e não fazer mais de 90 graus de flexão de quadril. Outra orientação importante, que eu acho que eu não falei antes, é que o paciente não pode fazer rotação interna do pé, tá? Então tem que manter ou na linha média ou em rotação externa, que aí a gente mantém o quadril mais estabilizado. Não deixar o pé cair para dentro, isso é bem importante, normalmente os médicos falam, mas é a gente que tem que ficar de olho. Analgesia, a gente pode utilizar gelo ou calor, no pós-operatório imediato vai ser gelo, porque tem calor, tem rubor, tá inflamado, tá cicatrizando, dá muito edema, né? Então gelo, 20 minutos, 3 vezes ao dia, ou quando o paciente tem dor, em cima da cicatriz cirúrgica, tá? Que às vezes o paciente tem medo, mas é ali que tem que colocar. Se tiver dor mais adiante, assim na musculatura, tensor da fáscia lata, quadríceps pode colocar também, não tem problema. E a cinesioterapia. Alongamento. Bom, gelo e calor a gente falou, né? Mas o gelo é quando o paciente tem dor, é no pós-operatório, é pós os exercícios, mas como esse tipo de cirurgia causa muita contração muscular, o músculo do quadríceps e a tensor da fáscia lata e o glúteo, eles ficam muito tensos no pós-operatório e também depois dos exercícios. Então, normalmente eu recomendo gelo no local da cirurgia, né, na ferida operatória, que isso vai aliviar essa dor. Já a dor muscular, a gente vai trabalhar com liberação miofascial, né? A gente pode fazer bem leve no início, porque o paciente tem muita dor, ele é bem sensível. Vai ter muita contratura, mas a gente tem que fazer. E no final, colocar calor no local da musculatura que a gente mexeu e que ele tinha dor. Já na cicatriz cirúrgica, no local da cirurgia, é gelo. Pode usar ultrassom? Não é bom. Laser? Não tem necessidade, só se vocês tiverem um laser gigante, porque a dor do paciente é quadril e toda a coxa. Então não tem. O que mais tem na literatura, o que mais funciona para dor, que eu vejo, que eu estudei e que eu faço na prática, é a liberação miofascial, né? É a massagem, é a drenagem dessa musculatura, junto com o calor ou o gelo, certo? E o apoio parcial é fundamental. Então o paciente vai para casa, ele tem que pelo menos 3 vezes ao dia sair do leito, né? É pelo menos 3 vezes ao dia pé no chão com o andador. Isso a gente vai ter uma boa cicatrização. Nós atendendo então o paciente no hospital, né? Coxim de abdução, ativos de tornozelo, né? Flexão, extensão, inversão, eversão, todos os exercícios, né? Do membro afetado e do outro. Isométricos de quadríceps, isométricos de isquios e isométricos de glúteo. Exercícios ativos de flexão de quadril e joelho, né? Menos de 90 graus, até mais ou menos uns 45 graus pode ir. Pode ser ativo e assistido no início, né? Ou passivo para o paciente conhecer o exercício, depois faz ativo assistido e depois faz o exercício ativo ele sozinho, né? Flexão de quadril com abdução e nada de adução, né? Porque se a gente faz a adução, o fêmur é deslocado para fora e pode ocorrer luxação. Então, nas primeiras semanas a gente não faz exercício de adução com o paciente, porque isso vai favorecer a luxação e a instabilidade da prótese. Isso é bem importante, tá, pessoal? Exercício de flexão de quadril com abdução, sim. E cuidados respiratórios nessa fase hospitalar. Ainda exercícios resistidos, né, de grupos musculares dos membros superiores e do membro inferior oposto, porque vão ter que estar mais forte, porque ele vai ter que se apoiar no andador, vai ter que ter mais apoio na outra perna, então a gente tem que preparar o paciente para isso. Extensores de cotovelo, de membro superior, né, flexão e extensão, e grupos musculares bilaterais, né, dos dois lados juntos e também isolados. E sentar fora do leito e deambular antes da alta. Normalmente o paciente não ganha alta hospitalar se ele não estiver sentando e caminhando no quarto.
Então aqui eu trouxe alguns exercícios para vocês observarem, né? A gente fazendo então flexão e extensão do quadril, ativo assistido e depois o paciente faz ativo. A gente faz também abdução e adução com o paciente deitado no leito e também com um rolinho atrás do joelho para fazer a extensão do joelho. Aqui os exercícios de tornozelo, né? Flexão e extensão de tornozelo e também o exercício de flexão e extensão ativo de joelho e quadril. Limites importantes, né? Eu falei já antes para vocês, mas eu trouxe essa imagem porque eu gosto de mostrar, porque normalmente o que o paciente faz na fisioterapia pré-operatória é alongar, né? Alongar joelho, quadril e principalmente nessas posições das imagens que eu estou mostrando para vocês, o fisioterapeuta faz com o paciente. E no pós-operatório, jamais a gente pode fazer esse exercício no lado operado, tá? Então, nunca mais o paciente vai poder fazer essa flexão de joelho e de quadril e nunca mais ele vai poder fazer essa adução de quadril deitado de decúbito dorsal, flexionando uma perna sobre a outra, porque nesse momento que vocês fizerem isso, com certeza vocês vão luxar a prótese, né? Então, é uma coisa para a vida do paciente e para a vida de vocês na reabilitação. Pós-operatório de quadril, não pode fazer isso. Tudo bem? Então a gente vai para a nossa terceira aula, onde a gente vai falar a abordagem do fisioterapeuta da reabilitação no paciente a domicílio ou na clínica, né? Então as questões de quando a gente não viu o paciente antes, não conhece o que aconteceu e a gente vai então para a casa do paciente. Isso é mais comum, né, na nossa reabilitação com paciente em pós-cirúrgico de prótese. Uma equipe, ele fazia uma reabilitação na clínica antes da cirurgia, depois ele é internado e lá tem a equipe de fisioterapia do hospital. E aí a gente é chamado para atender o paciente no pós-cirúrgico em casa. O que é importante é que a gente tenha esse elo com a equipe cirúrgica para trocar todas as informações que a gente vem falando até agora, para daí a gente poder dar um bom atendimento. Chegando na casa do paciente, o que é importante? Orientações e cuidados, né? A gente já falou sobre elas. Os nossos objetivos maiores, então, são sempre relembrar sobre as orientações e cuidados, porque ele também talvez tenha cuidadores que troquem de turno, familiares que troquem, a gente tem que ir repassando essas informações. Pela minha experiência, a gente tem que repassar semanalmente as mesmas informações, tá? Porque como é informação demais, às vezes eles se perdem um pouco e não conseguem captar todas elas de uma vez só. Evoluir com a descarga de peso, né? Então, progressivamente é um outro objetivo que a gente tem que ter no pós-operatório com o paciente. Treino de marcha com o andador, com 2 muletas, com 1 muleta e sem, depois, se o paciente tiver condições de evoluir. Liberar a musculatura, né? Então, a gente precisa iniciar com uma liberação, com uma drenagem dessa musculatura com o paciente. Evitar a aderência das cicatrizes, né? Então o fisioterapeuta tem que abrir o curativo e mexer na cicatriz, tá? Isso é bem importante. E evoluir com treino de força e estabilização do tronco e da pelve. Esses são os principais objetivos. Então, restaurar a amplitude de movimento do quadril, manter a amplitude de movimento do tornozelo e joelho, aumentar a força muscular, né, dos músculos que cruzam a articulação do quadril, pelve, região lombar e joelho, né? Então todos esses músculos que estão citados aqui são de extrema importância de serem trabalhados sempre com esse paciente, né? E restaurar a sustentação de peso e dinâmica normal da marcha e restaurar a propriocepção, que precisa ser estimulada, a propriocepção e equilíbrio nessa articulação e com esse paciente também. Os cuidados, né? Então só para vocês relembrarem, eles estão aqui no slide, que é evitar a adução do quadril, evitar a flexão do quadril exagerada, evitar o decúbito lateral em cima da prótese nos primeiros 21 dias, né? Quando virar para o lado contralateral, manter o coxim e cuidar a entrada e saída do leito, do carro e da poltrona. Então, os exercícios, né, que a gente vai trabalhar com esse paciente. Aqui eu tenho 2 exercícios, 2 imagens mostrando então exercícios que a gente pode fazer de uma forma em casa e de uma forma já na clínica, né? Então o treino da musculatura dos abdutores e rotadores externos do quadril são
imprescindíveis a realização deles, são os mais importantes, né? Então a gente precisa do glúteo médio e do tensor da fáscia lata para estabilizar essa prótese, e pode ser realizado em decúbito dorsal, como eu mostrei na fase pós-operatória dentro do hospital, né? Abdução e adução, só movimentando a perna lateral com o paciente deitado de barriga para cima, mas também pode ser realizado de forma lateral com a faixinha. A marcha, a gente vai ter que exigir do paciente uma boa mobilidade de tornozelo, joelho e evoluir depois com o quadril, né? A gente precisa fazer um treino com ele de que ele tenha uma eficiência muscular, que ele gaste menos energia e consiga manter essa mobilidade ao longo da caminhada, né? Porque normalmente é um paciente idoso e ele sempre já tinha essa dificuldade antes, então é importante que a gente faça isso. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês mostrando então de uma marcha eficiente, né? Uma marcha eficiente que a gente diz é que a contração muscular é adequada, não tem desequilíbrio articular, né, na pelve, ela está sempre estabilizada, ou seja, um glúteo está bem forte, e a gente tem a angulação adequada de quadril, joelho e tornozelo. Então vocês podem observar o que a gente espera recuperar com o paciente. O que eu acho interessante dessa imagem é para vocês observarem a amplitude de quadril, né? Se vocês lembrarem das outras aulas, eu falei assim que mostrei para vocês números de amplitude que o quadril chega, né? Mas também falei que o adequado não é aquela angulação, que as angulações exageradas vão causar lesão. Além de causar lesão de cartilagem, a musculatura está ou muito encurtada ou muito estirada e tem menos capacidade de produção de força, e aí machuca mais ainda a articulação. Então aqui nessa marcha normal, o paciente vai precisar de 15 graus de flexão e extensão de quadril, que é uma coisa adequada no pós-cirúrgico, né? Ele pode ir até 90, passar disso aqui não, mas para caminhar, para sentar e levantar, são essas amplitudes que a gente tem que observar. Eu trouxe essa imagem também para falar um pouquinho sobre o quanto de carga a gente coloca em cima do quadril durante a marcha, né? Então, é importante que o paciente esteja com a musculatura boa, né, bem treinado já, né, numa fase onde a gente vai evoluir para uma marcha dele normal. E também precisa ter uma estabilidade da cintura pélvica, do abdômen e do tronco para manter esse equilíbrio no quadril, para que a gente não tenha sobrecarga no lado direito ou esquerdo, independente de ser o lado cirúrgico ou não. Aqui eu trouxe alguns valores de graus de inclinação que acontecem na pelve, né, durante essa caminhada de forma adequada e de forma errada. E quais são as posições que a gente deve observar e treinar com o paciente quando a gente fizer a marcha. Eu gosto muito na prática de filmar a marcha do paciente logo que ele inicia com o andador, com aquele apoio parcial, e também mais adiante, também filmando e mostrando para ele, eu vou começar a corrigir esse movimento que tu faz durante a caminhada, não pode rebolar, não pode flexionar o joelho desse jeito, não deixa ele ir para dentro. Então a gente observa, a gente pode filmar e mostrar para ele de uma forma didática o que é o mais adequado, e a gente vai treinando ao longo do tempo com ele. Isso ajuda muito na reabilitação e na evolução do paciente. Vamos falar um pouquinho agora sobre treinamento funcional e trabalho com carga, né? Os exercícios funcionam, né? Quais são os objetivos desses exercícios, né? Qual a função que o paciente busca retomar e a atividade que ele quer? Então, a gente conversou já um pouco sobre isso, mas tem pacientes que vão fazer a cirurgia para voltar a caminhar, normal, fazer suas atividades, né, de vida diária. Tem pacientes que vão fazer a prótese para poder voltar a treinar de novo, ir na musculação, fazer pilates, fazer algum esporte. E tem outros pacientes que só querem sair um pouco do leito, ou precisam só sair um pouco do leito porque já são mais idosos, já têm outras doenças associadas. Então o treino funciona? Sim, né? Tem que ser progressivo? Tem que. A gente tem que iniciar de uma forma mais leve, com contrações isométricas, depois contrações concêntricas, né, que é a contração com movimento
pequeno para depois aumentar a amplitude e depois a gente tem que colocar a carga, porque vocês têm que imaginar assim, se a perna esquerda tem 50% de força antes da cirurgia e a direita já tinha 30%, quando o paciente acordar da cirurgia e passar o tempo, vai cada vez perder mais massa muscular, né? Vai ter uma sarcopenia e ele precisa de carga para recuperar esse músculo. Não adianta só fazer exercício ativo ou ativo assistido se a gente não colocar carga. Se a gente não colocar carga, a gente não vai conseguir evoluir e não vai dar mais estabilidade, daí essa prótese vai durar menos e ele vai perder as funções também. Então isso é de grande importância. Qual é o princípio que a gente tem que levar em consideração para colocar a carga, progredir ou não colocar? Então existem 5 princípios que a gente utiliza no trabalho de carga. Esses princípios, eles são princípios para treino e pode ser princípios para reabilitação. É um sinônimo, tá? Então existe o princípio da adaptação, o princípio da sobrecarga, o princípio da progressão, da especificidade e da individualidade. Então, o que significa o princípio da adaptação? O princípio da adaptação é que todo o tecido que a gente for fazer qualquer estímulo, ele tem capacidade de se modificar, de se adaptar àquilo que está sendo imposto a ele. Então, se é um músculo que estava acostumado só a fazer contração ativo assistido, ou só ativo, esticar e dobrar o joelho, por exemplo, se tu ficares fazendo sempre isso com ele, ele vai se adaptar a isso, né? Vai ganhar esse movimento e vai ficar assim para sempre. Agora, se tu colocar 1 quilo para fazer esse movimento, esse grupo muscular, esses tecidos que estão sofrendo essa carga, vão se modificar, vão sofrer as alterações que precisam sofrer e vão ganhar mais força, vão ganhar mais elasticidade, vão encurtar e alongar mais e o osso também vai ficar mais forte. Então, todos os tecidos que estão envolvidos na nossa adaptação, ou seja, na nossa reabilitação com o paciente no pós-cirúrgico, são capazes de se adaptar. Ou eles vão se adaptar para perder fibras musculares, para perder células ósseas e ficarem mais fracos e romperes, ou o paciente não voltar a caminhar, ou eles também vão se adaptar a alguma mudança imposta que a gente der para ele, ou seja, dar mais carga, dar mais movimento e exigir mais desse tecido, né? Então esse é o primeiro princípio do treinamento ou da reabilitação. O segundo princípio é o princípio da sobrecarga. O que significa isso? Que para que eu exija que o tecido responda ou que ele ganhe aquilo que eu quero, eu preciso mudar a carga, né? Então, se eu passar a vida inteira treinando com 1 quilo, eu nunca vou ganhar nada. Eu ganhei uma vez quando eu comecei a treinar e vou ficar com aquele 1 quilo. E isso serve para várias outras reabilitações que vocês fazem, né? A pessoa vai no Pilates, passa a vida inteira usando a mesma mole, fazendo o mesmo exercício e quer melhorar a amplitude, quer ganhar força, quer mudar. Nunca vai mudar se ficar fazendo a mesma coisa. Então, o princípio da sobrecarga é que se a gente quer uma resposta diferente do que está acontecendo agora, a carga tem que ser maior ou menor, né? Se eu quero perder, eu vou diminuir. Se eu quero ganhar, eu tenho que aumentar. Então, não adianta eu ficar dobrando e esticando a perna sempre com o meu paciente durante 3 meses, que ele nunca vai ganhar nada além de dobrar e esticar a perna. O músculo vai ficar igual. Então, se eu quero mais força, eu tenho que dar mais carga. Adaptou, mudou, ganhou força? Quer continuar ganhando? Mais carga, né? Esse é o nosso objetivo na reabilitação, é evoluir com o paciente até o momento que a gente diz, não, ele ganhou tudo o que ele queria, ele está de alta. Outra questão, está de alta e ganhou. E aí depois como é que ele vai manter? Né? Tem que manter, porque senão a adaptação vai ser negativa, daí ele vai começar a perder de novo se ele parar de fazer tudo aquilo que ele fazia, tá? Então esse é o princípio da sobrecarga. Depois a gente tem o princípio da progressão. O princípio da progressão, ele é o seguinte, né? Eu tô no 0 e quero chegar no 10. Eu não vou do 0 quilos passar para os 10 quilos, né? Se o meu paciente está aqui num pós-operatório, está fragilizado, processo inflamatório, outra lesão, ruptura, eu não posso direto ir para o 10, né? Direto do 0, dos 10 quilos para os 60.
ele precisa ter uma progressão para que o tecido sofra as lesões, cicatrize e ganhe novas células e novas fibras, novas células ósseas e fique mais forte. Adaptou, manteve aquele ganho, progride de novo, muda a carga. E assim vai progressivamente até o momento que tu quer, ou até o momento que o paciente espera, ou até chegar ao objetivo dele. Então, a adaptação, ela acontece no tecido, precisa ter um estímulo diferente do normal, que é a sobrecarga, mas precisa ser progressivo, precisa seguir um caminho adequado. Não pode ir direto do 0 pular para o 60, que daí os pacientes se machucam, né? Que a gente tem, nunca fiz nenhum esporte, desse sábado eu fui andar 4 horas de bicicleta, né? Ele foi do 0 para o 100, vai se machucar, é óbvio, a gente tem que ter uma questão progressiva na sobrecarga para ter adaptação do tecido, certo? Depois a gente tem o quarto princípio, que é a especificidade, que é uma das questões mais difíceis na reabilitação. Quem trabalha com treino tem uma visão um pouquinho mais legal sobre isso, mas a especificidade, ela é fundamental para o fisioterapeuta. A gente precisa entender e saber o que acontece. O que significa isso? Eu não posso chegar para o meu paciente lá e pedir para ele dobrar e esticar a perna, fazer flexão e extensão de quadril, 10 repetições. E ficar fazendo sempre aquilo. Com qual objetivo? Tu quer ganhar amplitude? Quer ganhar força? Ou quer ganhar resistência? Né? A gente tem que pensar isso. Qual é o objetivo desse exercício? Ou boto 3 quilos, faço 3 séries de 15 repetições com 3 quilos e mando o cara embora. Ou eu vou embora, no caso da nossa cirurgia. O que tu queria ganhar? Amplitude, força ou resistência? Então, isso é o princípio da especificidade. Eu quero ganhar força, eu vou dar mais carga com menos repetições. Eu quero ganhar resistência, posso dar a mesma carga com muitas repetições e mais velocidade. Quero dar muita carga e prevenir lesão, vou dar muita carga, poucas repetições e vai executar o exercício de forma excêntrica, lento. Né? Então eu tenho que pensar no que eu quero com esse meu paciente. E nesse caso, no pós-cirúrgico, o que a gente quer com esse paciente? No início, dar muita força, que a musculatura se recupere e cicatrize, porque amplitude a gente ainda não pode no início, porque a gente tem que ainda preservar essa amplitude mais restrita para não luxar o quadril. Então, primeiro eu tenho que ganhar força para depois ganhar amplitude. Então, o meu objetivo é fazer menos repetições com mais carga e de forma lenta, fazendo exercício mais excêntrico, que é bem diferente do que normalmente a gente vê que as pessoas vão fazendo, que quer ganhar só amplitude, movimentar sem carga para no futuro fazer carga. Quando a gente está falando de cirurgia, de recuperação de fratura ou de próteses, a gente tem que pensar que eu preciso de um músculo forte para depois ele ganhar movimento na articulação, tá? Para não ocorrer luxação, isso é bem importante. Depois a gente tem o quinto princípio, que é o princípio da individualidade, né? O que isso quer dizer? Que se aquele paciente treinava corrida, uma vez na vida ele era corredor, não adianta eu chegar agora e querer fazer só força com ele, porque o tecido dele está muito adaptado à resistência. Se era um paciente que era halterofilista e treinava muita força, não adianta eu querer agora chegar lá e fazer só corrida com ele. Eu vou ter que respeitar já essa adaptação que ele tinha, vou ter que respeitar as características individuais do paciente que podem responder diferente à adaptação, à sobrecarga e à progressão e à especificidade que eu gostaria de aplicar com ele. Então, segue os 4 princípios, mas também cada pessoa tem uma característica diferente, tem uma composição diferente e que a gente precisa respeitar e seguir, certo? Fundamental para a nossa reabilitação são esses 5 princípios para a gente recuperar o paciente. Agora, então, mostrando alguns exercícios que a gente vai fazer com o paciente, principalmente na estabilização segmentar, que também pode ser chamado de core, né? Então, a gente vai trabalhar a ponte, a gente vai trabalhar a prancha com exercícios também laterais associados, onde a gente vai fortalecer
tronco, abdômen, quadril, né? Abdutores, adutores, glúteo e flexores de quadril, flexores de quadril. Tem a ponte lateral, que também é super importante, que tem esse desenho mostrando como realizar. Outro exercício importante a gente fazer é flexão e extensão de membro inferior com o joelho fletido e com o joelho estendido, respeitando as angulações. E a gente também pode fazer esses movimentos durante a ponte. Então a gente encerra essa aula e a gente se vê na próxima aula, que vai ser o nosso último módulo. Até mais!